O título da nossa reflexão será o Evangelho Autêntico. 1 João, capítulo de número 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos pegaram, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. O apóstolo João, quando escreve essa epístola de 1 João, já é um homem de idade, já é um homem experiente na sua caminhada cristã. João, ele relata toda a sua fé em Jesus Cristo, e ele nos escreve então uma epístola cheia de fé, cheia de princípios, o qual não vem apenas de palavra, mas de vida e prática. João já estava aqui no final da vida, um homem experiente, tinha sido preso na ilha de Pátimo, tinha tido as revelações do Evangelho, as revelações dos últimos dias ali na ilha de Pátimo, um homem experimentado em todas as áreas. Então ele escreve essas epístolas aconselhando a igreja, e ele traz princípios fundamentais para o nosso crescimento cristão. E em cima desses princípios, e de acordo com estas palavras, nós iremos então aprender nessa manhã o que é o Evangelho autêntico, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que não mudou, o Evangelho que continua firme, não o Evangelho pregado de forma gananciosa, não o Evangelho distorcido dos nossos dias, mas o Evangelho autêntico, o Evangelho vivido na prática, o Evangelho experimentado que João experimentou, e a instrução que ele nos passa como igreja a vivermos esses princípios. 1 João capítulo 1, versículo 5, nós encontramos o primeiro ponto do Evangelho autêntico. O primeiro ponto do Evangelho autêntico é a mensagem. Qual é a mensagem do Evangelho? Está escrito aqui nessa epístola, 1 João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a você, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Qual é a mensagem do Evangelho autêntico? Tem que ser anunciado nos nossos dias. O que nós temos que proclamar nas nossas igrejas, nos ensinos pessoais, nas devocionais para com os outros em alguma reunião? O que nós temos que ensinar as pessoas em relação à mensagem do Evangelho autêntico? A mensagem é esta: que Deus, ele é luz e nele não há trevas. Agora, eu pergunto a vocês, amados, quantos de nós estamos vivendo em trevas e afirmamos com a nossa boca que estamos na luz? Quantos de nós estamos vivendo na podridão dos nossos pecados e afirmamos com as nossas bocas e confessamos que estamos na luz?
A mensagem é esta: Deus é luz, Ele não se mistura com as trevas. Essa é uma experiência de um homem que viu, que tocou em Jesus, que andou com Jesus, e logo depois da morte de Jesus, viu-o ressuscitado, recebeu a missão de pregar esse evangelho, foi confinado em uma prisão na ilha de Pátimo. Um homem que sofreu uma morte horrível por causa do evangelho. E ele nos diz que a mensagem é essa. Não existe outra mensagem. Não existe nada diferente a não ser essa. A mensagem do evangelho autêntico. Deus é luz. Se, porém, andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros. O que nos mostra, o que nos afirma que temos comunhão com Deus, é a forma que nós temos comunhão com o próximo. Se nós odiamos o próximo, se nós estamos irados, cheios de ressentimento com o próximo, isso nos mostra que nós não temos comunhão com Deus. Deus é luz. E nós temos que andar na luz. Se nós afirmarmos que estamos na luz com Deus e não temos comunhão com o próximo, estamos com ressentimento com alguém que nos machucou, que nos ofendeu, que fez algo contra a nossa vida, nós não estamos na luz. Essa é a mensagem do evangelho autêntico. Você quer saber se uma pessoa é de Deus ou não? Veja o relacionamento dela com os filhos e os filhos com os pais. Veja o relacionamento no âmbito social, no ambiente do seu trabalho, aonde você trabalha. Como que é o seu convívio com as pessoas? Há intriga, há inveja, há brigas, há mexericos. Então saiba de uma coisa: não há luz neste lugar. Ninguém está querendo pagar o preço verdadeiro do evangelho autêntico, da mensagem daquele que anda na luz. Porque a luz, ela esclarece toda a escuridão. A escuridão é a ausência da luz. Aonde não há luz, há trevas. Mas quando a luz chega, a treva é dissipada. Assim também, dentro do nosso coração, quando a luz chega, quando a luz entra em nossos corações, Ele retira toda a escuridão, tudo aquilo que trabalha, que causa angústia no nosso ser, tudo aquilo que está nos mantendo aprisionados e acorrentados por causa do passado. Quando a luz chega, nós somos surpreendidos pelo monstro que nós somos. Quando nos aproximamos de Jesus, nós temos a certeza o quão fracos e pecadores nós somos, o quão frágeis, um verme, como disse Jacó, um pequeno ser nós somos, porque em nós só há trevas, mas Ele é luz. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho não é lugar para acumular. O Evangelho não é algo para tirar peso de consciência. O Evangelho não é apenas realizações de sonhos. O Evangelho é lugar de limpeza. O Evangelho autêntico é a luz entrando no seu coração, dissipando as trevas que consomem com sua vida, lhe trazendo depressão, angústia, medo, violência, ressentimento. O Evangelho te limpa dessas coisas. O Evangelho autêntico. Esse é o primeiro ponto, a mensagem. Ele é luz. Se você afirma que você é um crente, que você é um cristão, e você está todos os dias na sua igreja, mas se você tem um ressentimento com alguém da sua família, com o seu vizinho, não consegue se dar bem
no seu âmbito de trabalho social, de convívio social, você está negando a luz que há dentro de você. E você está mentindo para você mesmo. Porque a mensagem é esta. A mensagem é esta. Deus é luz. Temos que vir para a luz. E quando nós nos expomos à luz, os outros irão saber quem nós somos de verdade. Eles vão ver os nossos defeitos, as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Mas por que muitos não querem ir à luz? Porque serão expostos. E a reputação está em primeiro lugar do que a salvação. As pessoas dizem: o que vão pensar de mim? Sabem no seu coração a sua fraqueza e a sua pecaminosidade. Mas por causa da sua posição na igreja, ou no ambiente social, ou no nível profissional que ela tem, ela não se expõe à luz, porque vai ser envergonhado, não se achega a Jesus de verdade. Como a mulher samaritana: tu já tiveste 5 maridos e o que tem não é teu. Expõe, não para humilhar, mas para salvar. A luz nos mostra quem somos. A mensagem é esta. Quer Deus, quer se aproximar de Jesus, saiba de uma coisa: as suas vergonhas vão ser expostas. Como Adão e Eva no jardim tiveram vergonha de Deus, porque estavam nus. O pecado nos mostra que nós estamos nus. Nos mostra quem somos de fato e verdade. E a luz verdadeira, chamado Jesus o Cristo, é a mensagem central do Evangelho. Não vá para a igreja com promessas que você vai ser curado da sua doença. Se você não quer se expor ao Evangelho, você será enganado. E as pessoas o qual te prometeu não tem poder para te curar. O único que cura é Jesus o Cristo. E importa que nós chegamos a Ele. Uma vez chegando a Ele, Ele vai se expor à nossa vergonha. E nós temos que mudar a nossa caminhada e aquilo que somos para alcançar a Cristo Jesus. Esta é a mensagem do Evangelho autêntico. Não existe outra mensagem. Segundo ponto do Evangelho autêntico, 1 João capítulo 2, versículo 2. Aquele que diz: eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoando. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Segundo ponto do Evangelho autêntico: imitação de Jesus. Imitar a Jesus Cristo, ser igual a Ele. Aquele que diz que obedece os mandamentos, aqueles que dizem ser cristão, aqueles que estão dentro da igreja 24 horas, aqueles que são pregadores, profetas, cantores, mas não obedecem às verdades do Evangelho. A Bíblia diz que ele é mentiroso. E o mentiroso é pai do diabo. Porque ele diz que o diabo é o pai da mentira. Então ele é filho do diabo e não filho de Deus. No próprio Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, ele diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Por isso, o Filho de Deus se manifestou. Para quê, gente? Para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus, o Espírito Santo, permanece nele. Nele não pode estar o pecado,
porque é nascido de Deus. Dessa forma sabemos que são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco não ama o seu irmão. Olha mais uma vez, o próximo se tornando então a condição de nos mostrar se amamos a Deus ou não. Você não ama o próximo, você não ama a Deus. Você não é filho de Deus. Você é filho do diabo. Porque o diabo, ele vem mentindo desde o princípio. E ele fala de si mesmo, porque ele é o pai da mentira. Mas aqueles que se aproximam de Deus e se mostram verdadeiramente como são, na sua pecaminosidade carnal. Você sabe o que é ser um mentiroso? Não é inventar uma fofoca, isso é mentira também, mas não é simplesmente isso. Ser mentiroso é demonstrar ser aquilo que você não é. Demonstrar ser santo dentro da igreja, enquanto dentro da sua casa você é o diabo. Demonstrar que você é um homem de moral, mas quando está sozinho, você se afunda nos seus desejos pecaminosos, nos seus desejos carnais, moralista, sofista, fala meia verdade. Ser mentiroso, ser filho do diabo, é pregar uma palavra de vitória na igreja e viver em derrota. É dizer que Jesus veio para prosperar a vida de todas as pessoas, enquanto Jesus chama as pessoas para a morte do eu, se mostrar como é. Segundo ponto, ser imitador de Jesus deve andar como ele andou. E como Jesus andou nessa terra? Ele estava no sinédrio, ele estava no templo, ele vestia as suas vestes sacerdotais? Não! Ele andava à beira-mar, ele ia a Gadara, atrás de um homem, para libertar aquele homem de demônios. Ele dava valor a uma vida, ele recebia pecadores, comia na casa de cobradores de impostos, homens que eram taxados como indignos no meio dos judeus. Ele recebia todos quanto ia ao encontro dele. Agora, nós somos santos demais, gente. O povo é santo demais dentro da igreja. Muitos santos. Ouvi uma declaração de uma pessoa que hoje o evangelho está light. Não sabe nem o que está falando. O que é o evangelho light? O evangelho light é andar com cabelão, com saia até no tornozelo, profetizar mentiras no nome de Jesus e ser promovido em nome de Jesus. Isso é o evangelho light. Você sabe qual é o evangelho autêntico? É você reconhecer que você não é profeta, é reconhecer que você é pecador, é cortar o seu cabelo porque você tem muita vontade de cortar o cabelo e de ter uma aparência melhor. O evangelho verdadeiro e autêntico é ser quem você é de fato e verdade, e não uma máscara, uma casca, uma embalagem para os outros te admirar. Evangelho light é isso. Agora, porque eu ando de bermuda e de camisa gola polo, o povo fica falando que o evangelho tá light por isso. Eu sou quem sou, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei das verdades bíblicas. Eu não vivo aprisionado em doutrinas de homem, em dogmas de homem. O evangelho mentiroso é esse, que você demonstra ser aquilo que você não é, de fato e verdade. Quando tiver um encontro com Cristo Jesus, Ele vai falar: não te conheço, afastai de mim, vós que praticais a iniquidade. E você irá dizer: eu profetizei em teu nome, eu falei em teu nome, curei em teu nome, pulei em teu nome, falei línguas estranhas em teu nome, rolei no chão em teu nome, a igreja me aplaudiu em teu nome. Jesus vai dizer: não te conheço, filho do maligno, filho do diabo, porque o teu coração era cheio de egoísmo,
Você fazia essas coisas para auto se promover e não para a causa do Evangelho, e não para o crescimento do Evangelho. Você sabia quem você era de fato e verdade e nunca confessou isso aos homens. Nunca se deixou demonstrar aos homens, porque a sua posição era mais importante. Apartai de mim, filho do diabo. Esse é o Jesus que nós conhecemos. É o Jesus que ama, que dá a segunda chance. Mas é o Jesus também que trata como cada um merece. Porque todas as coisas passarão, mas a sua palavra não há de passar. Há de se cumprir. O justo juiz naquele santo dia pronunciará a sentença a cada um, que ele tenha misericórdia de cada um de nós nessa manhã. Como ele andou? Andou em humildade, andou em simplicidade, não acumulou nada nessa terra, viveu sustentada por um grupo de mulheres. Leia Lucas capítulo 8 a partir do versículo 1. Obedeceu seus pais, foi fiel à mensagem à missão do seu pai, e foi fiel à mensagem o qual deveria passar, que todos os homens se arrependessem e creiassem que ele era o Filho de Deus. Foi à cruz, levou o meu e o seu pecado, e subiu aos céus. E a palavra do Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 3:16, bem conhecido por todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou, que entregou o seu único Filho, Jesus o Cristo, para morrer pelos pecadores, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas se deparando com 1 João capítulo 3, versículo 16, também ele diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que você vem para a igreja para ser abençoado? E não lhe é ensinado que nós conhecemos o verdadeiro amor quando nós damos a nossa vida pelo nosso próximo, imitar o nosso Salvador. Porque é absurdo pregar isso hoje. O mundo está com o coração frio por se multiplicar a iniquidade no mundo. O amor de muitos esfriarão, o ágape de Deus se esfriará. E o ser humano não tem mais importância para o homem. Um cachorro vale muito mais do que um ser humano. Tem cachorro que come muito melhor do que um ser humano, que mora em mansões, enquanto seres humanos são jogados no lixo, na lata de lixo, abandonados por aí. Ah, meu irmão, olhe para a verdade do Evangelho e viva a verdade do Evangelho. O Evangelho autêntico, o Evangelho que não brinca. Terceiro ponto do Evangelho autêntico é a promessa. Ah, pastor, graças a Deus você vai falar em algo bom. Promessas. Isso é bom, é maravilhoso. Promessas. Mas o terceiro ponto do Evangelho autêntico que João nos apresenta, no capítulo 2, no versículo 25, ele nos diz que existe apenas uma promessa. Esta é a promessa que ele nos fez. Esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Quem está falando aqui é João, que foi chamado pelo próprio Senhor Jesus o Cristo para ser o seu discípulo. Esse João recostava o seu rosto no peito de Jesus, mostrando uma íntima, algo íntimo, uma amizade íntima com Jesus. Esse João foi aquele exilhado na ilha de Pátimo por causa do Evangelho. Segundo os estudiosos, a morte de João se deu quando ele foi capturado e foi lançado em uma caldeira de óleo fervente.
esse João que nos anuncia o evangelho autêntico, ele diz que tinha apenas uma promessa. E quando ele estava na ilha de Pátimo, ele não murmurou a Deus, mas ele o glorificou, porque ele sabia que a promessa era a vida eterna, e essa vida eterna ele tinha. E lá Deus abre os seus olhos e revela-lhe o Apocalipse, o que há de acontecer no futuro. O Jesus ressuscitado aparece a João, e não aparece de mãos furadas, não aparece como um galileu simples, mas aparece com olhos de chama de fogo, com os pés como metal reluzente, com uma espada aguda, pronto para julgar. Esse é o Jesus com os cabelos brancos como a neve, demonstrando a sua santidade e pureza. Esse é o Jesus ressuscitado que habita nos céus, o qual esmagará a cabeça da serpente todos os dias. Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Para de graça, para de ser tolo, perdão pela palavra. Para de ser menino, ficar acreditando em promessas inexistentes, atrás de profecia, atrás de pessoas para colocar a mão na sua cabeça. Tenha comunhão com Deus, entra no quarto de escuta, ora, busca, jejuma, tenha uma experiência com Deus. Para de acreditar em tudo que o povo fala. A promessa é uma, é a vida eterna. Meu irmão, se preocupe com o futuro. Quando você morrer, 1 minuto depois, você vai se deparar com a realidade eterna. Você não terá mais chance de nada, é apenas julgamento. Se prepare enquanto é tempo nessa terra. Pense no futuro. A morte é certa. Ontem eu fui ali em um enterro, e eu estava conversando com um amigo, e nós comentávamos: que dia será o nosso? Que dia será o nosso enterro? Será se vai ser aqui na cidade de Colinas? Será se vai ser em outro lugar? Será se eu vou morrer pela causa do evangelho? Ou se eu vou morrer por uma outra causa que não seja do evangelho? Que o Senhor nos mantenha em pé diante dele. Agora, crentes fracos, crentes anêmicos, brigando por cargo dentro de igreja, crente que não pode ouvir uma palavra de exortação, sai com raiva da igreja e não quer mais voltar. Homens que não querem crescer à estatura de Cristo, saber que a sua vida não é nessa terra, mas é a vindoura. E ele veio a essa terra, foi para nos levar para lá. Para com esses negócios que eu tenho que fazer uma campanha, porque o meu comércio está quebrando. Vai fazer um curso no Senai. Lá ele vai te dar instrução de ser um empreendedor. Lógico, todas as nossas coisas têm que estar na mão do Senhor. É Ele que derrama a graça. Mas vai lá. Ele deixou o Senai, o Senac, o Sebrae. Meu irmão. Ah, pastor, ora por mim que eu tô com a cabeça doendo. Passa o dia todinho no sol quente. Toma água gelada. A cabeça vai doer naturalmente, meu irmão. Jesus cura. Jesus liberta, ele já libertou. Ele veio para destruir as obras do diabo. Agora o evangelho autêntico é esse. A promessa é uma. A vida eterna. Essa é a promessa que ele nos fez, João diz. O homem mais íntimo de Jesus. Um dia, a mãe desse João chegou diante de Jesus e disse: Senhor, permita que os meus filhos, um assentem do seu lado direito e o outro esquerdo no teu reino. Jesus disse: mulher, eles estão prontos para beber o cálice que eu estou? Sim, estão. Jesus disse: certamente beberão, certamente morrerão pela causa do evangelho, certamente esse cálice foi ser lançado em uma caldeira de óleo ardente, fervente, ficou exilhado, preso na ilha de Pátimo.
perseguido pelos generais romanos e pela polícia religiosa dos judeus. Bebeu o cálice do evangelho. Mas Jesus disse: o assentar à minha direita e à minha esquerda não pertence a mim, unicamente ao Pai que está nos céus. A promessa que eu te dou é essa: a vida eterna. Estarão comigo, sentarão na mesa do Cordeiro, entrarão na borda. Ah, meu irmão, a promessa é essa. Você quer uma promessa verdadeira, uma promessa que não é falsa, não é mentirosa, não é enganosa, também ela não é egocêntrica? É a vida eterna. Quarto ponto do evangelho autêntico apresentado por João está em 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que há de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. O quarto ponto do evangelho autêntico é examinar a si mesmo, purificar a si mesmo. Ele é puro, Ele é santo, e Ele diz que agora nós somos filhos de Deus, e um dia há de ser revelado como Ele, Cristo, é de fato e verdade, e nós teremos um encontro com Ele. Enquanto esse dia não chegar, aqueles que acreditam nessa promessa, que Ele há de vir, santo e imaculado, tem que se purificar a si mesmo. E quanto houver essa esperança, tem que ter purificação da alma e do espírito, dos seus pensamentos e das suas atitudes. A proposta do evangelho é que nós somos chamados para a pureza. E Ele nos diz que nós somos responsáveis pela nossa pureza. Não imponha a culpa dos seus pecados na igreja. Ah, me escandalizei com a igreja. Agora eu estou bebendo cachaça por causa dos homens que falaram errado o evangelho. Purifique a si mesmo. Purifique a si mesmo. Jesus diz lá em Mateus 13 que é impossível que venha escândalo nessa terra. E a palavra escândalo tem um significado de fazer cair, de fazer tropeçar o seu irmão. É impossível que não haja ninguém nessa terra que faça o outro cair. Mas ai daqueles que façam o outro cair. Mas eu te digo que João, na sua experiência do evangelho, já com quase 95 anos de idade, nos diz: purifique a si mesmo, como é puro, como Ele é puro, se você tem a esperança do encontro com Ele. Quinto ponto do evangelho autêntico: você é assassino ou doador? Capítulo 3, versículo 15 diz: quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas de ação e de verdade. Você é assassino ou você é um doador? Eu vou falar.
Assassino é aquele que odeia o seu irmão. Assassino é aquele que tem uma poupança recheada e vê seu vizinho passando fome e não ajuda. Religião verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas das suas tribulações e se guardar da contaminação do mundo. Tiago nos ensina isso. Agora eu pergunto para vocês, o que nós temos sido? Assassinos ou doador? A Bíblia diz que aquele que odeia, se você é um crente agora, vai cantar hoje à noite em uma igreja e não fala com alguém, está com ressentimento de alguém, não faça essa blasfêmia, encontre com ele, se reconcilie com ele antes, porque você está sendo um assassino dentro do templo. Agora, você quer ser um doador? Dê a sua vida pelo seu irmão. Por isso que as palavras de Jesus é incompreensível, quando ele diz que nós temos que abençoar aqueles que nos perseguem. Se alguém roubar a túnica, dê também a capa. Se ele lhe obrigar a andar 1 quilômetro, ande 2. Seja voluntário no roubo. Seja voluntário para aqueles que estão te roubando. Lá, em 1 Coríntios, Paulo ensinando a igreja sobre a questão de levar o outro ao tribunal, ele diz que isso é um erro grave, porque não tem ninguém pronto a sofrer o prejuízo. Colocar dentro de si esse sentimento de dizer, olha, eu vou sofrer o dano, eu vou sofrer o prejuízo. Não precisa de julgamento de homens. Isso é o evangelho autêntico, gente. Pregado, ensinado no evangelho e encoberto nos púlpitos. Assassino ou doador que nós temos sido? Essa é a proposta do evangelho no ponto 5 do evangelho autêntico. E o 6º ponto do evangelho autêntico é a certeza da salvação. Ele diz assim, capítulo 5, versículo 3: porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ele nos deu uma arma poderosa para vencer o mundo chamado fé. E ele vai lá para o versículo 3 dizendo assim: escrevi-lhe essas coisas a vocês que creram no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Olha, amados, João termina então os seus pontos em relação ao evangelho autêntico dizendo assim: tudo isso eu escrevi a vocês porque vocês têm a vida eterna, porque eu sei que vocês vão examinar a si mesmo, porque eu sei que a mensagem que vocês creram é que Deus é luz e vocês estão se aproximando da luz, porque vocês vão obedecer os mandamentos não exteriormente, mas interiormente, que vocês não vão ser assassinos dos irmãos, ignorando, sendo orgulhosos, fazendo tudo o que há de preconceito na vida dos seus irmãos, mas vocês vão amar de fato e verdade, vão dividir o que tem com aquele que não tem, irão amar e, se possível, entregar pela vida do seu irmão. Eu escrevi essas coisas porque vocês têm a vida eterna e vocês vão purificar a si mesmos. Porque vocês sabem que tem uma só promessa e que vocês correm atrás dela. E quando João teve a revelação do Apocalipse, Cristo escrevendo às igrejas, ele disse: ao que vencer, darei direito da árvore da vida, comerá da árvore da vida e não morrerá nunca mais. Aquela árvore
que era para Adão e Eva ter comido e eles não comeram. Comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quiseram poder, quiseram se tornar igual a Deus, conhecedor de todas as coisas. Ele diz: aquele que vencer, aquele que praticar essas coisas, eu darei da árvore da vida. O maná escondido, que o Pai escondeu, e vai dar para cada um de vocês. Uma pedrinha branca com um nome, um novo nome. Você terá um novo nome. E Ele colocará, lhe dará isso. Ele diz que nós seremos galardoados. Agora a promessa é esta: a vida eterna. Quando todos estiverem chorando ao redor da urna funerária, lhe falando palavras que não tiveram coragem de falar quando você era vivo, você estará saboreando a maior promessa de todos, a vida eterna. Enquanto aqueles que aqui ficarem irão padecer aflições nesse mundo de aflições, e aquele que se for estará melhor do que aquele que aqui ficar, como diz o autor do livro de Eclesiastes. Por que que é difícil nós entendermos um evangelho que diz que é melhor ir na casa que há um velório do que na casa que há um nascimento? Por que que é difícil entender essas coisas? Porque somos materialistas, somos egoístas, só pensamos nessa vida, só queremos ter e não doar, porque o evangelho está longe de nós. Para de ser religioso. Mateus 7:1, aquele que julgar da mesma forma será julgado. Só tem julgamento hoje nas igrejas. Porque fulano não tomou a ceia, está em pecado. Porque fulano está enriquecendo, está roubando. Porque fulano está pobre, está em pecado e Deus está baixando a mão. Para de julgar os outros. Viva o evangelho dentro do teu coração. Seja a carta escrita e lida por todos, pelo precioso sangue de Jesus. Você é o evangelho autêntico. Aonde você for, você tem que ter palavra de luz e vida nas pessoas e não olhar de julgamento. Não seja fariseu hipócrita. Volte ao evangelho autêntico. E você que está nos ouvindo, que nunca ouviu do verdadeiro evangelho, eu vos anuncio o verdadeiro evangelho. Não vá para a igreja achando que você vai enricar. Isso é mentira. Não vá para a igreja atrás de cura. Isso é mentira. Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Ele cura na hora que Ele quer, na necessidade que Ele tem. Paulo curava com um lenço que ele enviava. Mas Timóteo estava doente. E ele recomenda tomar vinho e água por causa da sua doença. Por que que ele não curou? Epafrodito quase morreu. E Paulo diz que Deus teve misericórdia para que ele, Paulo, não tivesse tristeza sobre tristeza. Se Paulo quiser, tinha lá botado a mão e ele tinha sido curado. Lázaro morreu porque era a vontade de Deus, que Jesus o ressuscitaria. Ele sabe de todas as coisas. Aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas que nós necessitamos são acrescentadas. Agora para de querer ter o acréscimo nas nossas coisas antes de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se você ainda não teve um encontro com Cristo, ou se você está olhando as igrejas por aí, não acredite em muitas das falsas promessas. A promessa é uma só, e eu te digo nessa manhã, é a vida eterna. E você tem que entrar no caminho de renúncia, tem que purificar a si mesmo, tem que vir para a luz, e Ele vai te mostrar o que você precisa mudar. Aí você muda, o Espírito Santo te santifica, e Ele vai nos aperfeiçoando. Você não vai se tornar santo de uma hora para outra, não. É um aperfeiçoamento, é algo que Ele vai trabalhando dentro do nosso ser, do nosso coração. E se você quer Jesus Cristo, o Filho de Deus, esse é o Jesus verdadeiro e autêntico que eu vos apresento, que muda a vida. Se você vem pobre, provavelmente você vai continuar pobre, mas você vai ter paz interior no seu coração e ter a maior das virtudes e riquezas, que é a vida eterna. Seja bem-vindo ao Evangelho autêntico.